Ao longo da história, temos procurado definir e defender os direitos que achamos serem inerentes a toda a gente. E com isto, esta procura culminou no século XX com o Tratado dos Direitos Humanos. E então, os direitos humanos tornaram-se algo sagrados e até incontestáveis na maior parte dos casos. Tornaram-se na única forma de defender a liberdade e de proteger a humanidade, de forma a garantir que todos somos iguais. Mas será esta a melhor forma de garantir a dignidade e a liberdade humana? Ou será que nós, nesta ânsia, nesta vontade de proteger tudo e todos, nesta vontade heroica de mostrar como é que se deve viver, acabamos por construir um castelo de cartas? Muito bonito, incrível, mas simplesmente muito frágil. Não aguenta nada e ao pequeno toque acaba por cair e desmanchar-se tudo. Voltemos então o nosso olhar para algo que eu considero fundamental e uma ideia muito mais antiga, anterior aos direitos humanos, que são os direitos naturais. Mas afinal, o que são os direitos naturais? Esses direitos foram teorizados por filósofos antigos como John Locke. Eles emanam a verdadeira natureza humana, a vida, a propriedade e a liberdade. Claro, a sua simplicidade e universalidade contrasta bem com o elaborado edifício que é os direitos humanos. Os direitos humanos, como os conhecemos hoje, nasceram das cinzas da Segunda Guerra Mundial e foram uma resposta nobre para tudo aquilo que tinha acontecido e para tudo aquilo que estava a acontecer no mundo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi um marco, proclamando uma série de direitos que deveriam ser garantidos a todos os seres humanos. Mas será que conseguimos cumprir com isso? A verdade é que os direitos humanos, como os conhecemos hoje, enfrentam desafios significativos. O primeiro sendo a sua promessa de universalidade, que é algo muito questionável, pois por vezes aquilo que nós consideramos direitos humanos é muitas das vezes apenas os valores que nós vemos no Ocidente. São apenas valores que nós temos na nossa cultura. Ao fazermos disso um direito humano, estamos a impor a nossa visão e a nossa forma de viver aos outros. Eu pensava que a gente já tinha acabado a escravatura, pensava que já tínhamos acabado os descobrimentos. Pensava que atualmente respeitávamos as outras culturas. Mas não. Com esta história dos direitos humanos estamos a impor a nossa visão e a nossa forma de viver nas sociedades que têm as suas próprias formas de viver. Estamos a impor as tradições e a nossa visão do mundo aos outros. Será que isso é mesmo correto em nome dos direitos humanos? Além disso, a sua implementação tem-se mostrado um pouco problemática. Os países assinam tratados com pompa e circunstância. Mas depois, será que conseguem mesmo implementar esses direitos? Será que conseguem mesmo viver segundo esses direitos? Falta de mecanismos para aplicar isso de uma forma internacional torna esses tratados em pouco mais do que apenas um pouco de papel e caneta. Outro ponto crítico, claro, é a constante extensão desses mesmos direitos humanos e daquilo que nós consideramos que seja um direito. O que começou como um conjunto de direitos fundamentais cresceu para incluir uma ampla gama de garantias sociais e económicas. Embora bem intencionadas, estas expansões podem diluir a força e a importância dos direitos humanos, daqueles que realmente são direitos humanos. Além disso, muitos destes direitos exigem recursos significativos para serem implementados, tornando-os impraticáveis em muitos dos contextos. Não podemos ignorar, claro, o conflito entre os direitos humanos e a soberania nacional, pois muitas vezes existem intervenções baseadas nesses direitos e, embora às vezes necessárias, podem facilmente transformar-se em ferramentas de imperialismo cultural ou económico. Afinal, quem decide como e quando vamos intervir? E com que direito? Qual é o direito que essa pessoa que decidiu tem para decidir sobre os outros países e a forma como eles vivem? Em contraste, os direitos naturais oferecem uma base muito mais sólida e menos controversa, devido à sua simplicidade. Claro, por vezes quando mais simples, mais fortes são as coisas. Focados apenas nos princípios básicos e fundamentais, são mais fáceis de compreender e aplicar universalmente. Os direitos naturais são menos suscetíveis a falhas, a manipulações e abusos, pois o seu escopo limitado reduz o risco de expressão injustificada. E claro, como são tão simples e apenas incluem as coisas mais básicas e fundamentais para a nossa vivência, torna-se também mais difícil a sua expansão injustificada,
torna-se menos propenso a serem usados como justificativas para intervenções questionáveis. Além disso, a sua natureza fundamental permite uma maior compatibilidade com as diversas culturas que existem. Não estou a sugerir que descartemos completamente a ideia dos direitos humanos. Também não era uma má ideia, mas pronto. Sem dúvida que foi um grande progresso que fizemos naquela altura. Mas atualmente isso está a ser utilizado para coisas más. E nós não podemos deixar que eles abusem assim daquilo que foi criado com um propósito bom. Poderíamos considerar em faltar aos princípios básicos daquilo que são os direitos, que são os direitos naturais. E depois, a partir daí, complementá-los conforme a cultura, conforme o país. Eu com este vídeo não procuro oferecer-te uma resposta definitiva e certa, pois não existe uma verdade absoluta. Procuro apenas criar um debate que seja necessário, pois é com os debates que a gente evolui. E em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, como é que a gente pode arranjar forma de garantir e proteger a dignidade humana e os valores como liberdade, a vida? Como podemos respeitar as diversidades culturais enquanto mantemos o núcleo inviolável dos direitos? E o mais importante, como podemos garantir que esses direitos não passam apenas de umas palavras escritas num papel, e sim realidades vividas por todos? E à medida que avançamos no século XXI, estas questões têm-se tornado cada vez mais populares, pois com as guerras, com o aumento dos ataques, com as imposições dos outros países a outros países mais pequenos, com o imperialismo a crescer e a nova guerra mundial a começar, talvez seja boa ideia voltarmos atrás no tempo, voltarmos às bases para tentar encontrarmos um caminho que seja bom e livre para todos nós, onde nós realmente possamos ser livres, sem os outros imporem a sua forma de viver a nós próprios. Pois tu não és ninguém para impor as tuas formas de viver aos outros, nem muito menos a tua cultura aos outros países. Então, respeita a cultura dos outros países e respeita a tua. Não tornes tudo num direito. Tenta procurar e estudar, ver se realmente esses direitos são direitos ou é apenas algo da tua cultura, é apenas algo que tu conheces, é a realidade que tu vives. O mundo é bem de cenas, então não fiques preso. Às vezes o mais simples é o melhor. Então vamos voltar atrás no tempo, vamos reavaliar as coisas, vamos estudar e debater sobre os direitos que cada um tem ou deveria ter.